Boa noite, meus irmãos. Sempre um prazer estar aqui para pregar a palavra do Senhor. Momento importante e gracioso que o Senhor nos concede. Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Segundo Timóteo, vamos ler o capítulo 2, dos versos de 1 a 7. Segundo Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Oremos. Senhor Deus e bendito Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós te pedimos a Tua iluminação, Senhor Deus. Que o Seu Santo Espírito, meu Pai, possa nos iluminar, possa, Senhor Deus, abrir, Senhor Deus, os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, a seguir os Teus passos, a seguir, Senhor Deus, a Cristo Jesus. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, meu Pai, e que o Senhor transforme a forma, Senhor Deus, como nós vivemos, para o louvor, glória e honra do Seu santo nome. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, depois que o ser humano, ele acha uma coisa preciosa, ele descobre algo grandioso, ele sempre dá um jeito de preservar isso que ele encontra. Talvez um tesouro, algo que apenas ele observou. Às vezes isso não acontece necessariamente, uma coisa que ele acha, mas às vezes é algo que ele desenvolve, é algo que ele vem criando, como por exemplo um livro, ou talvez uma nova tecnologia, talvez um filme, algo que ele produz e que isso se torna grandioso, que isso se torna lucrativo. Logo, esse homem, ou o ser humano em geral, ele sempre dá um jeito de preservar isso. Ele dá um jeito de desenvolver isso que ele acaba criando e ele acaba encontrando. Por quê? Porque é algo precioso, é algo que vale a pena, é algo que ele descobriu que tem poder, que tem valor para a sua vida. O texto que nós acabamos de ler nos fala um pouco sobre o que o cristão deve observar como mais precioso na vida dele. Mas necessariamente aquilo que ele deve preservar. E o que ele deve preservar? O Evangelho e a sã doutrina de Cristo. Paulo, ele escreve a segunda carta a Timóteo quando ele estava preso em Roma. É possível que essa seja a segunda prisão de Paulo em Roma. E ele escreve esta segunda carta a Timóteo. Alguns teólogos vão dizer que esta carta ela é considerada como se fosse o testamento de Paulo a seu discípulo amado. Porque Paulo ele não tinha muitas expectativas de sair vivo da prisão. Paulo, durante toda a epístola,
tem assim, ali um tom meio negativo de como as coisas estão ali acontecendo ao redor de Paulo. É diferente da primeira epístola. E é diferente das cartas que nós encontramos, chamadas cartas da prisão. Quais são as cartas da prisão? São Efésios, Colossenses, temos ali Filemon, temos Filipenses. Essas cartas, Paulo estava preso também quando escreveu, mas Paulo estava tão animado ali. E é possível que Paulo foi solto durante esse período lá em Roma. Então, mas não é o caso aqui. Paulo estava triste. Paulo estava vendo uma situação meio nebulosa que estava acontecendo, não só tanto em sua vida, mas também na igreja. Então ele escreve esta carta a Timóteo. Ele quer muito encontrar o seu discípulo querido, mas ele não sabe se terá tempo de encontrá-lo. Portanto, o tema do sermão esta noite é: preserve o Evangelho de Cristo. Preserve o Evangelho de Cristo. E como você vai fazer isso? Primeira lição que esse texto nos ensina é que para preservar o Evangelho de Cristo, nós devemos nos fortalecer na graça de Cristo. Observe como ele diz aqui: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Essa palavra tu, ela traz uma ideia no grego de em vista do que foi dito, né? Olha, em vista do que eu falei, observe isso, né? Mas o que foi então que Paulo disse? Paulo, ele basicamente dá três observações para Timóteo, ali no capítulo 1. Observe o verso 13 do capítulo 1. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. A segunda é: guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. A terceira observação é se realmente se trata do que Paulo estava observando sobre a igreja naquele momento. Ele vai dizer: está ciente, verso 15, de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Então, Paulo está dizendo: olha, Timóteo, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Guarde as sãs palavras que eu disse. Guarde também o bom depósito. Guarde o bom depósito. Por quê? Porque você tem ouvido falar que muitos estão me abandonando. Muitos estão abandonando o Evangelho. Então, nesse momento, Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisa muito de observar as dificuldades do ministério, as dificuldades em que a igreja está passando, e ele precisa de focar naquilo que é essencial. Paulo, então, ele diz: fortifica-te na graça. O que Paulo quer dizer com fortificar na graça? Olha, irmãos, Timóteo era jovem, ele era tímido e ele era doente. Essas são as características que nós podemos observar nas duas cartas, nas duas epístolas de Timóteo. Ele era uma pessoa jovem. Algumas pessoas desprezavam ele por causa da juventude. Ele era tímido, porque o próprio Paulo vai dizer, olha, nessa carta mesmo, vai dizer: não se acovarde, viu? Não se acovarde. Recorde o seu chamado. Recorde o seu chamado. E ele era doente. Parecia que, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, nós observamos que ele precisava de alguns medicamentos, porque ele vivia doente, ele tinha algum problema no estômago. Então, Timóteo ele tinha algumas deficiências, mas ele não poderia permanecer firme sem a capacitação da graça de Deus. A igreja, então, ela passava por várias dificuldades naquele momento. Ela tinha uma dificuldade, uma perseguição política. Também existia ali uma invasão de falsos mestres dentro da igreja. Também acontecia, naquele momento, um abandono de muitos crentes conhecidos dentro da igreja. E eles estavam abandonando justamente por causa da perseguição.
Então isso causava tristeza para a igreja, isso causava desânimo para as pessoas. Nesse momento, Timóteo precisava de se manter firme. Timóteo ele precisava de se manter firme justamente em áreas que ele tinha dificuldades. A primeira área que ele tinha dificuldade é a superação da falta de confiança que ele tinha em si mesmo. Timóteo tinha uma falta de confiança em si mesmo. Porque, veja, Timóteo ficou uma boa parte da sua vida caminhando com Paulo. E dessa vez, Paulo está preso e é perigoso ele não sair da prisão. E muitas pessoas estão saindo da igreja, falsos mestres entrando, e a coisa está passando de uma maneira terrível. Então, Timóteo, ele meio que se fecha um pouco. Nós também temos a ideia de que Timóteo não estava defendendo a autoridade de Paulo como deveria. Por isso, o apóstolo ele vai dizer, me defenda nesta carta. Durante essa carta ele vai dizer isso. Se Paulo apenas tivesse dito a Timóteo, olha, ei homem, seja forte, seja corajoso, tenha coragem, não ligue para com o que as pessoas estão falando a seu respeito, seja forte, fale mesmo assim. Isso, meus irmãos, para o mundo seria uma instrução, positiva, mas nesse momento seria inútil, seria totalmente inútil. No mundo isso é algo louvável, Nós temos ali o pensamento da autoajuda e do coaching, que é o quê? Você vai conseguir, você pode, e aí você tem que se achar mesmo que você pode fazer as coisas. Só que nesse momento, Paulo não diz isso para Timóteo. Paulo identifica em Timóteo algo que ele realmente precisa, algo que realmente vai fazer a diferença na vida dele. E o que é isso? É a graça de Cristo. Ele vai dizer, Paulo não exige, então, que Timóteo ache força em si mesmo, nem sua própria natureza. Ele quer que ele identifique a força na natureza de Cristo Jesus, que passa a habitar na vida dele. Assim é você também. Você tem esta nova natureza, e o Espírito Santo está em você. Você, então, não deve se achar forte em si mesmo, mas a sua força está no Senhor, naquele que está te guiando. É isso que Paulo está nos ensinando. O importante, então, não é o nosso corpo em si, ou o que nós podemos superar com o nosso corpo ou com a nossa inteligência. O importante é aquilo que nós carregamos, é aquilo que nós levamos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é isso? O que é o vaso de barro aqui? O vaso de barro é este corpo. O vaso de barro é essa inteligência que nós temos, que às vezes fracassa, mas nós carregamos esse tesouro. Por quê? Porque o que há em nós é grandioso, é eterno, e de fato nos faz glorificar aquele que somente Ele deve ser glorificado. Jesus também vai dizer isso. Em João 15, 5, ele vai dizer, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas olha só o que Jesus vai dizer no mesmo verso, porque sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O apóstolo Paulo também vai dizer algo semelhante em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 5. Ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Paulo está querendo mostrar isso para Timóteo. Timóteo, se existe uma maneira de você se tornar forte, esta maneira é na graça de Deus, é pela graça de Deus. A palavra fortifica-te, ali no grego, ela também pode ser traduzida como ser fortalecido. E essa expressão, ela aparece num texto nas Escrituras muito famoso, muito famoso. Vamos ler? Está em Efésios, capítulo 6. No capítulo 6, no verso 10.
Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Efésios capítulo 6, verso 10. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos. Na onde? No Senhor e na força do seu poder. E aí ele vai dizer como é que vai ser isso. Ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Veja, que dia mau é esse aqui, no contexto de Timóteo? Era aquele mesmo. O seu mestre estava praticamente indo à morte. E ele estava numa situação delicada, numa situação triste. Este é o dia mau. O que Paulo está dizendo? Fortifica-se na graça do Senhor. E isso implica se revestir daquilo que Deus concede a nós, que é a sua armadura. Paulo ainda prossegue dizendo: para que possais resistir no dia mau, no verso 13, e depois de verdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais firmes, pois, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É isso que Paulo está querendo dizer. Fortifica-te na graça, naquilo que Deus concede à sua igreja, naquilo que Deus administra a seu povo. Assim, então, Timóteo e todos os crentes, meus irmãos, assim como Timóteo e todos nós, temos dificuldades e limitações espirituais. Temos dificuldades e limitações para seguirmos ao Senhor. Nós vivemos em um mundo caído e nós enfrentamos dificuldades com os nossos próprios pecados, as nossas próprias falhas. Portanto, o que vem impedindo de você servir a Deus, de você guardar a fé, de você guardar a sã doutrina, o que vem impedindo a sua vida de dar frutos, então? Identifique isso. Eu disse aqui qual era o problema de Timóteo, mas qual é o seu? O que você vem enfrentando, que vem te impedido de servir a Deus com dedicação? O que vem te impedido de ter uma vida mais piedosa? Ou o que tem te impedido de se fortalecer na graça? Será que há uma falta de vigilância da sua parte? Será que você anda se envolvendo muito com as coisas deste mundo? Será que você dedica tempo excessivo com coisas que não agradam a Deus, coisas que não vão agregar à sua fé, como jogos, redes sociais e todo tipo de entretenimento que o mundo fornece justamente para roubar o seu tempo? Como você tem crescido na fé? Como você tem crescido na graça no Senhor? Paulo ainda nos dará uma segunda lição. A segunda lição para preservarmos o Evangelho de Cristo é fazendo discípulos. Observe o verso 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também a homens idôneos para instruir a outros. Veja, nós temos aqui 4 estágios aqui definidos por Paulo, né? Primeiro, o Evangelho vem de Cristo para Paulo, depois de Paulo para Timóteo, depois de Timóteo a homens fiéis e depois de homens fiéis a outros, né? O que Cristo confiou a Paulo, então Paulo passou a administrar e a confiar a Timóteo.
lá no verso 14 do capítulo 1, Paulo chama isso de o bom depósito. O que é o bom depósito? O bom depósito é a sã doutrina, é o ensinamento correto a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito da revelação de Deus. Esta é a sã doutrina, este é o testemunho dos apóstolos. Esse é o bom depósito que Paulo diz para Timóteo: guarde isso, não abandone isso. Sabe, depois de algum tempo, depois da morte dos apóstolos, houve uma heresia que arrasou a igreja de Cristo. Ela entrou assim de forma sorrateira na igreja e ela arrasou com a igreja nos primeiros séculos. Essa heresia é chamada de gnosticismo. O que o gnosticismo ele ensinava? O gnosticismo ensinava que alguns poucos seriam iluminados por Deus, ou seja, chegariam de fato a alcançar uma espiritualidade aceitável a Deus, mas não todos, apenas alguns. Esses gnósticos, eles acreditavam que tinham a mesma espiritualidade dos apóstolos. Eles se achavam mesmo apóstolos e pessoas espirituais e iluminadas. Mas qual que é o problema? O problema é que na Escritura não existe em lugar nenhum algo a respeito disso. Pelo contrário, esse texto, ele condena esse tipo de coisa. Porque Paulo diz claramente: aquilo que você ouviu de mim, passe. Aquilo que você ouviu dos meus ensinamentos, da vida que você teve comigo, das andanças, do nosso relacionamento, passe para o outro. Passe para o próximo. Este é o grande ensino do Evangelho. Fazer discípulos é isso. É observar o Evangelho transformando os nossos corações, de tal maneira que conseguimos aplicar o Evangelho em nossas vidas, aplicar o Evangelho em nossos relacionamentos. E isso é tão grandioso que nós queremos compartilhar com o próximo. E isso, você pode ter certeza, isso transformará a vida do próximo. Isto é grandioso. E é algo que é ensinável pelas Escrituras, é motivada pelas Escrituras. Passe adiante aquilo que você aprendeu. E quem são, então, os homens fiéis que Paulo fala aqui? Lá em Tito, capítulo 1, verso 7, são os despenseiros de Deus, ou os presbíteros. Então, é claro que existe um ministério específico aos presbíteros, mas a palavra despenseiro, ela é algo dada à igreja em geral. Quer ver? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é um despenseiro. O despenseiro faz isso. Ele proclama o Evangelho. Ele proclama aquilo que o Senhor fez na vida dele. E o que o Senhor fez, segundo esse Pedro, o tirou das trevas e o levou para a sua maravilhosa luz. Ainda, Paulo vai ainda observar algo muito interessante aqui no verso 3. Existem grandes dificuldades quando nós colocamos em nossa vida para podermos discipular alguém. Discipular é algo que dá trabalho, meus irmãos. É algo que custa caro. Sabe por quê? Porque nós somos discípulos. Nós estamos seguindo a Cristo. Então nós estamos ensinando outras pessoas a seguir aquele que nós seguimos. É exatamente isso. E seguir a Cristo tem um custo. E o custo pode ser a sua vida. Mas pode ter certeza que vale a pena. Porque a recompensa que Cristo nos dá é muito maior do que esta vida pode nos dar. Este é o custo do discipulado. Ele custa caro em nossas vidas. E para Paulo, isso é tão importante que Paulo vai dizer lá no verso 3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo.
Os sofrimentos aqui, ele está justamente alinhado a esta ideia de que Paulo pregava, ensinava e fazia discípulos. Todo esse sofrimento que Paulo tinha era por isso. Paulo pregava, ensinava e fazia discípulos. E aí o que acontecia com ele? Ele era perseguido, as pessoas armavam ciladas para ele, e aí Paulo vai dizer: mas é isso que você deve fazer, Timóteo. Participa do meu sofrimento. Este é o sofrimento do Evangelho. O sofrimento que nos faz abraçar o Evangelho e abraçar até mesmo o custo do discipulado. Isso nós devemos fazer em nossa vida. E Paulo, para deixar isso bem claro, ele ainda resolve fazer 3 ilustrações. Veja lá os versos 4 a 6, ele vai dizer: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O primeiro se diz respeito ao soldado. O que significa essa ilustração? O soldado ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Satisfazer o seu capitão. O que isso ensina? Ensina a dedicação. Paulo está dizendo: seja dedicado no sofrimento pelo Evangelho. Seja dedicado como um soldado é dedicado. O soldado, ele não tem, vamos dizer assim, na época ali do Novo Testamento, ele passava por grandes dificuldades às vezes e privações. Às vezes, o soldado tinha que ir para um campo onde ele tinha que armar uma barraca e ficar por dias. Ficar por dias ali, ficar longe da família, era algo que tinha privações. Às vezes era um local difícil, onde não se tinha alimento com facilidade. Às vezes ele deveria caçar ali o seu alimento e às vezes isso era difícil. Então, o soldado, ele às vezes era tentado em abandonar a sua missão, mas o soldado dedicado não. O soldado dedicado, ele permanecia, mesmo diante das dificuldades. Era isso que Paulo está querendo dizer. Diante dessas dificuldades, seja um soldado dedicado. Quando você ensinar, quando você fizer discípulos, você vai ver dificuldades. Continue, porque você é um homem dedicado ao Senhor. A segunda ilustração é do atleta. Veja lá o verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A grande questão aqui é: como é que o atleta é coroado? Ele é coroado se ele lutar segundo as regras. É isso que ele está querendo dizer. Ou seja, Paulo está querendo dizer: olha, Deus nos deu regras para o ministério, para servi-lo, para servir o próximo. Existem regras, não é do seu jeito. Se você quiser ser coroado naquele grande dia, você deve lutar segundo a vontade de Deus, segundo o que Ele diz para você fazer. Não adianta você fazer um malabarismo, não adianta você pegar apenas coisas que convêm a você e você deixar as coisas difíceis. Não. Lute segundo as regras que o seu Criador deu a você. Isso nos demonstra também uma vida de dedicação ao Senhor, de principalmente fidelidade. Em terceiro exemplo, ele vai dizer, é o exemplo do lavrador, verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, né? Quem é que participa dos frutos, né? Dos primeiros frutos? É o lavrador que trabalha. Essa palavra trabalho ali no grego, ela traz a ideia de um trabalho árduo, um trabalho esmerado. Existe uma expressão que Paulo, é a mesma palavra, Paulo usa lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12, ele vai dizer assim: e nós nos afadigamos. É a mesma palavra, é o trabalho árduo. Nós nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Então,
essas 3 ilustrações, elas apontam para 3 princípios de como nós devemos ali participar do sofrimento de Cristo, sofrimento do Evangelho para fazer discípulos. A dedicação, a fidelidade e o trabalho duro. São coisas que devemos fazer. Coisas que devemos fazer para pregar o Evangelho, para ensinar as outras pessoas, porque certamente essas 3 coisas podem nos faltar. Podemos ser tentados a não ser tão dedicados em relação a isso, a não ser tão fiéis como deveríamos ser, a não sermos e a sermos negligentes quanto ao trabalho que devemos executar. Só que há muitas implicações ruins. Há implicações positivas também. Irmãos, o discipulado, ele começa então na nossa casa. O discipulado, ele é quando o homem do lar, ele observa e questiona sobre a doutrina, o nível de doutrina da sua família. Ele vai observar se a sua esposa, de fato, está observando a palavra de Deus, se ela está compreendendo a palavra de Deus. E ele vai se preocupar com isso. Por quê? Porque o Senhor deu essa responsabilidade para ele. Ele precisa de enxergar isso. O discipulado começa em casa, começa com a relação do homem com a sua esposa e com os seus filhos. Ele precisa de fazer isso. Ele precisa de se preocupar com isso, é algo natural. É algo natural para ele, porque o Evangelho precisa de dar frutos. O Evangelho precisa de crescer, tanto na pessoa mais velha na igreja, quanto na mais nova. Por isso, os puritanos, eles faziam e formulavam catecismos, né? Existe ali o catecismo maior, o catecismo menor de Westminster, mas existem outros catecismos. Por quê? Esses catecismos, naquela época histórica, eram utilizados na família. Os homens do lar, eles ensinavam aos seus filhos, às suas esposas, as doutrinas, justamente para que a sua família pudesse guardar a fé e a sã doutrina da palavra de Deus. O discipulado, ele é algo essencial para a formação de líderes. A formação de líderes, ela depende de um discipulado. Ela depende mesmo. Qualquer homem com um conhecimento bíblico, com um conhecimento da palavra de Deus, pode discipular alguém. Pode fazer isso. Se você está aqui na igreja e você já tem tempo suficiente na igreja para entender alguns conceitos bíblicos, conceitos doutrinários, você é capaz de discipular alguém, discipular pessoas que têm menos conhecimento, que começou a fé agora. Você tem essa responsabilidade. Você pode passar isso adiante. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Passe isso adiante. Você pode passar isso adiante. Irmãos, a falta de discipulado na igreja, ela causa uma crise na liderança. Ela causa uma crise na liderança, tanto de homens quanto de mulheres. Existe uma crise nas igrejas em geral, crises onde líderes acumulam serviços, trabalhos e trabalhos e trabalhos, e quando acontece alguma coisa com esses líderes, o trabalho, para onde vai? Ele morre. Por quê? Porque não há discipulado. Não há discipulado. Então, aquilo que o Senhor concedeu a você, o dom que o Senhor deu a você, passe isso adiante. Passe isso adiante. Dê frutos. Multiplique isso, porque o Senhor, isso é agradável ao Senhor. Isso é guardar o Evangelho, é preservar o Evangelho de Cristo. Veja que tanto homens como mulheres são chamados a serem discipuladores. Veja, lá no capítulo 1, no verso 5, dessa carta aqui, dessa epístola, você vai observar que a maior influência de fé e piedade para Timóteo não foi o seu pai, não foi um homem, foi a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. Ou seja, o ambiente do lar na família de Timóteo foi totalmente influenciável para que ele pudesse crescer na liderança, crescer e ser um líder piedoso, uma pessoa que conhece a palavra de Deus,
uma pessoa que comece a aplicar a palavra de Deus. É claro que uma outra pessoa que foi grande, inspirador, foi o próprio Paulo. Paulo olhou aquele menino naquela igreja, aquele jovem, e disse: venha para essa viagem missionária que eu estou para fazer. E Paulo carregou Timóteo na viagem missionária. E Timóteo, assim, cresceu cada vez mais em maturidade. Veja, há grandes ganhos quando nós pensamos no discipulado. Há grandes percas quando nós não fazemos discipulado. Há grandes crises, tanto em nossa vida na igreja, quanto na nossa vida familiar. Você pensa, você homem, você mulher, você pensa que você estará forte sempre na sua casa? Não. Nem sempre você estará forte. Às vezes, o seu filho poderá te instruir. Às vezes, a sua mulher poderá te instruir. Às vezes, o contrário. Por quê? Porque um lar forte é um lar que se preocupa com instrução bíblica. É um lar que se preocupa com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve reinar no lar dos filhos de Deus, porque assim nós conseguimos preservar o Evangelho de Cristo. Não existe outra maneira. É isso. Nós devemos, para preservar o Evangelho de Cristo, nos fortalecer na graça de Cristo e também trabalhar, fazer discípulos. Vamos orar. Senhor Deus e bendito Pai, nesse momento, meu Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Nós colocamos, Senhor Deus, a nossa família diante de Ti. Nós colocamos, Senhor Deus, esta igreja diante de Ti. Senhor Deus, nós pedimos, meu Deus, perdão. Perdão, Senhor Deus, pelas vezes, Senhor Deus, que nós não buscamos, Senhor Deus, força na Tua graça. Às vezes, Senhor Deus, que buscamos força em outras coisas que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver contigo, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, perdoe-nos. Perdoe-nos, Senhor Deus, pelas vezes que nós ficamos tímidos, Senhor Deus, assim como Timóteo ficou. Perdoe-nos, Senhor Deus, quando nós sentimos a pressão de coisas ruins, Senhor Deus, em nossa vida, em nossa sociedade, e então, Senhor Deus, nós nos acovardamos, nós nos fechamos, Senhor Deus. Perdoe-nos, Senhor Deus, porque nós não buscamos força em Ti. Às vezes buscamos força em outros lugares. Às vezes, Senhor Deus, em conselhos dos ímpios, meu Pai. Perdoe-nos, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos motivados e confiantes, Senhor Deus, não em nós mesmos, Senhor Deus, não nessa natureza caída, Senhor Deus, nessa natureza, Senhor Jesus, falha, mas na nova natureza proporcionada por Cristo em nossas vidas, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a tirar, Senhor Deus, e a meditar cada dia mais, Senhor Deus, do tesouro que carregamos em nossa vida, que é o Evangelho de Cristo. Nos perdoe, Senhor Deus, às vezes que nós não fazemos isso. Nos ajude também, Senhor Deus, a fazermos discípulos. E também nos perdoe, meu Pai, pelas oportunidades que jogamos fora, Senhor Jesus, de ensinarmos outros aquilo que nós sabemos. Senhor Deus, nos perdoe, Senhor Deus, por não fazermos discípulos. Nos perdoe, Senhor Deus, por às vezes até, de certa forma, sermos culpados por certas crises dentro da igreja, Senhor Jesus. Perdoe, Senhor Deus, porque nós falhamos, Senhor Deus. Falhamos porque nós não queremos ser dedicados, Senhor Deus, como deveríamos ser dedicados. Falhamos porque não fomos fiéis, Senhor Deus, assim como deveríamos ser fiéis. E também falhamos porque nós não trabalhamos arduamente, Senhor Deus, assim como deveríamos trabalhar arduamente, Senhor Deus. Participar deste sofrimento, Senhor Deus, que é pregar, ensinar e fazer discípulos. Senhor Deus, perdoe-nos, meu Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a transmitir aquilo que conhecemos, tanto do Evangelho, Senhor Deus, tanto daquilo, Senhor Deus, que conhecemos, Senhor Deus, que o Senhor nos deu o conhecimento, Senhor Deus, tanto a visão de mundo que nós temos, Senhor Deus, por meio do Evangelho. Nos ensine, Senhor Deus, a passar isso adiante. Nos ensine, Senhor Deus, a passar isso aos próximos, Senhor Deus, à próxima geração. Nos ensine, Senhor Deus, a passar isso às pessoas à nossa volta, começando
pelo nosso lar. E também nos perdoe, Senhor Deus, pelas vezes que negligenciamos e que deixamos de fazer isso. Nos ajude, Senhor Deus, a caminharmos, Senhor Deus, seguindo a Ti, para preservarmos o Teu Evangelho, Senhor Deus, em nossa família e em nossa igreja. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.